porque a gente vai receber agora ele que foi deputado, ele que é um tremendo de um escritor, ele é professor e ele é um super artista, porque a pandemia, né, fez ele colocar assim para o mundo, não vou nem dizer colocar para fora, colocar para o mundo, né, uma arte absolutamente maravilhosa e cheia de história, né? Porque quando você vê um desenho, uma gravura, uma pintura dele, aquilo ali conta tanta coisa. Vou chamar de amigo, né? Se ele não ficar chateado. Meu amigo João Willis. Bom dia, meu irmão. Tudo bem? Bom dia, Eduardo. Bom dia, Chico. Bom dia, Lidendé. Olha, eu sempre digo, eu sou muito tímido com essas apresentações, com essas palavras. Eu não sei receber elogio. Então, vou só dizer obrigado e obrigado pelo convite. Bom estar aqui com vocês, conversando. Que bom. Eu já vou começar com um assunto que não estava nem na pauta, mas está sendo muito comentado aqui nos comentários, estão pedindo muito para a gente falar. Acabou de sair, né, mais uma atualização que a Band adiou agora o debate presidencial por causa da não resposta do Lula e do Bolsonaro. E aí tem um comentário interessante que eu queria colocar na tela, do Ricardo Galhardo, e passar para o João Willis para ele poder, enfim, dar a opinião dele. Enfim, a gente acha que ainda não tem na tela. A produção me falou aqui que ainda não, mas eu leio para você. O Ricardo Galhardo falou o seguinte: a falsa equivalência no momento é dizer que Lula e Bolsonaro se recusaram a participar dos debates. É mentira, diz ele. Lula sugeriu que os veículos se organizassem em pool para fazer 3 debates no primeiro turno. Hoje temos 8 debates marcados, já excluindo da CNN. Como a preparação toma 2 dias, seriam 16 dias, 1/3 da campanha oficial só para debate, sendo que muitos deles acontecem em horários bizarros que só atendem aos interesses comerciais de quem transmite. E aí eu passo para o João só falando a minha opinião. Eu acho importante ter debate, sim, né? Ter alguns debates eu acho super importante. Eu acho o modelo de debate horroroso. As pessoas têm 2 minutos para falar de um assunto, e aí quem decorou durante esses 2 dias de preparação que ele falou, quem é o melhor ator ali. Entendeu? Quem decorou melhor a resposta, quem se lembra na hora, quem consegue... Não diz nada do que as pessoas, enfim, têm de projeto, de programa, enfim, não diz nada de nada. E vários desses debates tomam um tempo enorme que poderiam estar sendo usados mesmo pelos deputados e para não ter audiência nenhuma. Então, eu concordo com as duas coisas. Eu concordo que tem que ter debate e eu concordo que os debates têm que ser completamente diferentes da forma como são feitos hoje. E eu também... Se fosse um dos 2 candidatos ali que estivesse liderando, eu não iria de jeito nenhum em todos esses debates, menor chance. Mas eu passo para o nosso querido amigo João Willis poder fazer o comentário dele. Olha, eu concordo com o Galhardo e concordo com você. Tem uma outra questão nessa história que é também o fornecimento, o debate sempre fornece material para construção de narrativas que não correspondem à verdade dos fatos, né? Para a gente lembrar aí, só de 89... a maneira como a Globo editou o debate entre Lula e Collor, de modo a sugerir que Collor havia vencido o debate, tirando de Lula a vitória naquele primeiro momento. Ou seja, ainda tem esse outro aspecto de dar material para os meios de comunicação que têm os seus próprios candidatos ou têm sua linha editorial contrárias a partidos, contrárias a outros candidatos. Lula se comprometeu a participar de debates, desde que seja nessas condições, e ele tem toda a razão. O tempo de campanha é muito curto, o que há para se discutir no Brasil é muito sério, não dá para ficar indo a programas de televisão com debates mal feitos, elaborados, com cascas de bananas, feitas para derrubar candidatos em favor de outros. E isso não quer dizer que se deva comparar Lula a Bolsonaro. Bolsonaro sim está fugindo do debate, porque ele fugiu do debate em 2018, a princípio usando todos os argumentos que ele podia lá, depois utilizando o suposto atentado que ele sofreu para escapar dos debates. Então, traçar essa falsa equivalência mentirosa, Lula quer debate, mas quer debate muito bem feito, para que o país discuta mesmo o que é necessário. Chico. Professor Jean Willis, bom dia, que bom estar conversando aqui contigo. Professor, você foi o primeiro cara, assim, digamos, que enfrentou o Bolsonaro, demonstrando uma coragem até física, uma coragem moral, numa atitude que era
improvável, impensável para aquele momento. Depois daquela tua atitude até hoje, a gente já passou por várias tempestades, etc. Você acha que a gente ainda é muito medroso em relação à figura do Bolsonaro, em relação ao bolsonarismo, até por conta de situações de violência que a gente tem visto, como a mais grave de Foz do Iguaçu? Então, eu queria falar contigo sobre a questão do enfrentamento. Uma vez que você foi o primeiro a botar a cara, a enfrentar no discurso, a enfrentar até fisicamente, de certa forma. Olha, Chico, justiça seja feita, a primeira pessoa a enfrentar o Bolsonaro, enfrentar corpo a corpo, fisicamente, foi a Maria do Rosário. No tapete verde da Câmara, quando ele xingou ela de vagabunda e empurrou ela, né? Nesse mandato, nessa legislatura, eu não era deputado ainda. Na legislatura seguinte, eu me tornei deputado, e aí é quando ele começa a fazer um giro na sua agenda. Ele sai dessa agenda de viúva da ditadura militar e comprometido com o aumento salarial de oficiais, de oficiais das Forças Armadas, e começa a abrir sua agenda para essas questões morais, essas questões de costumes, indo muito na carona da bancada da Bíblia e, portanto, de uma certa projeção que o Marco Feliciano estava ganhando naquele momento. E aí ele me elege como um inimigo a perseguir. Então foram 8 anos de assédio permanente. E ele sempre foi covarde. Então quando ele cruzava comigo no corredor sozinho, ele não dizia nada. Mas se ele viesse com mais de um deputado ou algum assessor dele, ele sempre me insultava no corredor quando ele estava acompanhado. Ele se inscreveu em todas as comissões que eu fazia parte, ou seja, ele buscava saber quais eram as comissões que eu fazia parte, se inscrevia nas mesmas comissões e usava o expediente de sentar atrás de mim ou atrás da Rosário e nos insultar fora do microfone. Ele tentou me agredir 2 vezes fisicamente, foi contido pela Polícia Legislativa. Então, eu sempre enfrentei esse cara e eu tolerei, em nome do decoro parlamentar, em nome da decência, em nome da educação, em nome inclusive do que eu representava, porque eu era o primeiro gay assumido a chegar no parlamento, e eu sabia que as minhas atitudes não incidiam só sobre o indivíduo, incidiam sobre o coletivo do qual eu fazia parte. Então, eu como homem gay, representando uma comunidade como a comunidade LGBT, eu tinha que ser honesto e tinha que parecer honesto, né? Tudo que eu fizesse iria incidir sobre essa comunidade, que é o que acontece um pouco com a comunidade negra, com os representantes da comunidade negra, né? Quando uma pessoa negra, um deputado ou, sei lá, uma pessoa pública negra comete qualquer erro na esfera pública, no espaço público, toda a comunidade negra é acusada, porque a cor da pele da pessoa é utilizado como o motivo daquele erro. Então eu tinha todo esse cuidado, eu tolerei de toda forma e fui tolerando o assédio, tolerando o abuso, esse assédio, esse insulto era feito na frente de todos os meus colegas, alguns dos meus colegas de partido, inclusive, que nem sempre se indignavam, porque essa questão da homofobia ela é tão social e tão naturalizada que é como a misoginia e o machismo, né? Você não nota. Então o fato dele ter xingado a Maria do Rosário de vagabunda e empurrado ela na frente das TVs no Salão Verde da Câmara era um motivo por si só para levá-lo à cassação. Entretanto, aquilo foi naturalizado, porque a gente vive num país em que a violência contra a mulher é naturalizada, e principalmente contra mulheres de esquerda. Então, a esse episódio específico que você fala, nesse episódio específico que foi no dia 17 de abril de 2016, quando ocorreu o golpe contra Dilma Rousseff, eu cuspi na cara do Bolsonaro, porque era a gota d'água desses 8 anos de violência que eu sofri, porque naquela noite ele votou antes de mim e ele dedicou o voto dele a um torturador, e a tortura é um crime de lesa humanidade. O Brasil é um país que subscreveu todos os tratados de direitos humanos em que a tortura é condenada
em que a tortura é tratada como um crime de lesa humanidade. Ele dedicou o voto a um torturador e não a qualquer torturador. A brilhante Ustra, que torturou Dilma Rousseff, uma mulher honesta que estava sendo deposta naquela noite, não por razões, não por crimes que ela houvesse cometido. Ela não cometeu crime nenhum, ela é uma mulher honesta, ela estava sendo deposta por um grupo de políticos, por forças políticas que queriam tomar o mandato da marra, que não foram eleitos. Então, e aí, quando eu voltei da minha votação, esse sujeito me insultou uma vez mais, né? Ou seja, aquela noite já era uma noite muito tensa para todos nós. Era uma noite, inclusive, que essa gente estava triunfando, era a ascensão, a curva ascendente da extrema-direita no Brasil naquele momento. Estávamos todos tensos, a esplanada estava literalmente dividida entre um lado de pessoas brancas, vestidas de verde e amarelo, tomando champanhe, do outro lado, os movimentos sociais de gente mestiça, preta, trabalhadora, tentando impedir o golpe. Então, nessa noite, depois disso, depois contra mim, eu cuspi. E eu cuspi, não foi um caso pensado, foi uma reação. Mas eu não me arrependo. E vou te dizer, até hoje, eles têm isso atravessado na garganta. Eles tentaram me associar de maneira criminosa ao suposto atentado que ele sofreu em 2018 como uma forma de retaliação. Era uma forma de me retaliar pelo que eu havia feito em 2016. E vou te dizer, contar um caso muito interessante. Eu fui ao show de Gilberto Gil, a convite dele, da Flora, aqui em Barcelona, e foi lindo o show, e toda a recepção a mim foi muito querida. Quase todas as pessoas que estavam lá estavam muito felizes de me ver, tiraram fotos e tal. E eu pensei, nossa, alguma coisa está mudando. Bom, enfim, eu pensei comigo, eu nunca, até agora, não passei nenhum constrangimento com o Bolsonaro aqui em Barcelona. Havia passado nos Estados Unidos, mas em Barcelona não. Para meu azar, ontem, quando eu estava levando o meu cachorro para passear, eu encontro com uma família de bolsominions. Não sabia que era uma família de bolsominions, né? Mas quando a pessoa me abordou e eu ouvi o sotaque do Paraná, eu já comecei a ficar desconfiado. Aí ela pediu para fazer um vídeo meu. Eu falei, não, eu não vou fazer um vídeo porque eu estou levando meu cachorro para passear, não vou fazer um vídeo. Aí ela pediu, eu posso fazer então uma foto com você? Eu falei, tá, uma foto, você não queria ser mal educado. E aí quando ela foi fazer a foto comigo, ela botou a arma assim, em forma de arma na minha cabeça e sacou a foto. E aí eu disse para ela, você vai apagar a foto agora. Aí ela disse, eu fiz isso porque você cuspiu no presidente. Eu falei, não interessa, você vai apagar a foto agora. E era assim um restaurante. E aí eu fiz ela apagar a foto, ela apagou a foto. E depois que ela apagou a foto, eu disse para ela, eu cuspi e cuspiria de novo. Ele é um genocida. E me espanta que uma pessoa como você ache correto que um genocida esteja à frente da presidência da República. Que uma pessoa como você, que se acha viajada, educada, esteja aplaudindo um governo que está matando o nosso país de fome, responsável por mais de 700 mil mortes. Me espanta você se ficar indignada com o cuspe que eu dei na cara dele. Aí eu completei dizendo para ela, eu cuspo em qualquer fascista, eu não tenho medo de fascista. E eu fiz ela apagar a foto. Primeiro porque ela não estava no Brasil. Eu sofri esse tipo de assédio no Brasil todo o ano de 2018. Todo o ano de 2018 eu suportei esse tipo de pegadinha, de agressão, de assédio, sobretudo vindo desse grupo aí, MBL, eles que elaboraram essa tecnologia. Então, aqui nos Estados Unidos, eu disse não. Nos Estados Unidos, eu fiz o cara também apagar a foto e disse para ele, eu sei que você é ilegal, se você me abordar outra vez, eu te denuncio para que você seja deportado. Entendeu? Então, temos que enfrentar, Chico. E deixa eu falar uma coisa, isso mostra, mais uma vez, como são covardes. Uma vez um cara chegou também num debate que me chamaram numa igreja batista, super conservadora, eu fui falar sobre a reforma da Previdência, no final, Eduardo, deixa eu tirar uma foto sua, não sei o quê, sou teu fã. Aí tirou e postou coisa me agredindo na internet. Vocês são covardes, é sempre a covardia. É aquele cara que não tem a coragem de falar assim, eu não gosto de você, eu sou contra o que você diz, até de uma maneira civilizada, não existe esse conceito na cabeça dessa turma. Mas não, sim, é na covardia, é sorrateiro, entendeu? É o cara ali que é o traíra,
Eu traí, mas isso é a maneira de operar, o tal do modus operandi, entendeu? Mas deixa eu falar uma coisa, Jean. Vamos dar uma animada aqui, que acabou de sair o Datafolha entre os jovens, que era previsto para hoje. Como a gente falou, saiu, tá no ICL, a gente comenta com as melhores pessoas aqui. Então vamos lá. Entre os jovens de 16 a 29 anos, o ex-presidente Lula com 51% dos votos, Bolsonaro com 20%. Gente, a gente tá pegando, não é de 16 a 18, não, até 30 anos de idade. A gente tá pegando uma turma que tem interior do Brasil, uma turma mais conservadora, uma turma que tem a moda do sertanejo, que o pessoal fala. Tá todo mundo aí nesse grupo. Então, Ciro com 12%, percentual alto pro Ciro na turma. Janones com 2%, Simone Tebet não aparece. Olha, esse é um dado muito forte. E aí a gente começa a entender por que incomodou tanto a campanha da Anitta para a turma tirar o título de eleitor. Por que incomodou tanto essa declaração de voto da Anitta. E vamos lá. Eu já passo pro Jean, já volto no embalo para você. Depois a gente vai para os nossos dois supers aqui, Chico e Lindener. Mas, pô, notícia aí muito positiva e para o Bolsonaro muito ruim, né? E mais uma boa, batemos 10 mil pessoas nos assistindo aqui. Palmas aqui para nossa audiência aqui. Vamos que vamos. Sensacional. Palmas, que maravilha. Não, muito, muito boa essa notícia, né? Mas era algo que intuitivamente eu já esperava, né? Assim, eu lido com pessoas muito jovens nas minhas mídias sociais e fora das mídias sociais também. Eu tenho notado esse crescimento tanto da rejeição a Bolsonaro nessa faixa etária, quanto a adesão à campanha do Lula. E eu diria muito mais para... claro, o Lula tem muitas qualidades, enfim, a gente sabe disso, mas nessa faixa etária eu vejo muito mais uma vontade de resolver a questão no primeiro turno, né? De não estender o que o país está vivendo por 2 turnos. Então, esse engajamento dessa juventude está muito nesse espírito. Eu fico muito, muito, muito feliz com essa notícia. Ô Chico, queria que você comentasse sobre isso. Só 2 coisas recuperando notícias que a gente já deu hoje. 97% da audiência disse que acha que é um crime eleitoral o que o policial fez, né? E tem comentários aqui dizendo que o Aras vai chamar o cachorro para depor, viu, Chico? O cachorro que fez xixi na toalha lá do... Não é impossível nesse Brasil surreal, né? Mas, Chico, como é que você vê essa notícia aí, Chico? Chamar para o tribunal dos felinos, né? O tribunal dos cães. Ele pode adotar uma fábula do Esopo. No Esopo tem muitos cães sendo julgados. E talvez seja um bom lugar para fazer esse julgamento. Mas isso, o que é mais interessante nesse voto do jovem é que você pegar o garoto de 20 e poucos anos, ele não tem sequer a nostalgia da geladeira cheia do governo Lula. Ele não tem sequer essa nostalgia do bom governo, do ótimo governo que fez o presidente Lula. Ele não tem a nostalgia de muita coisa que a geração mais experiente pode usar para definir o voto. Eu creio que seja um voto muito contra o Bolsonaro, mais do que um voto a favor do Lula. Bom, olha só dá uma pausa aqui só para você continuar. Você falou, bota na tela, você está falando que é muito um voto contra Bolsonaro. Tem aqui o que não votaria de jeito nenhum, tá? Só para... Você foi na crava, não votaria de jeito nenhum. Jair Bolsonaro, 67% dos jovens dizem que não votaria de jeito nenhum. O segundo é Lula com 32%, menos da metade. Então a gente vai botar na tela aqui, ó. Olha aí, Chico, só para a sua tese aqui, ó. Então continua, só para ilustrar, para as pessoas não acharem que é achismo do Chico. Tá aqui, o dado estatístico. Vamos lá. Boa, Edu. Os números estão dizendo isso, né? Eu creio que seja mais o jovem que não aceita homofobia, o jovem que não aceita racismo, sabe? O jovem que não aceita esse machismo bolsonarista dessa maneira mais, vamos ser claro, mais escrota, mais canalha. Então, eu creio que seja um voto mais contra o Bolsonaro e o bolsonarismo do que
aquele voto nostálgico, digamos, de quem é mais velho e que pensa na geladeira cheia, que pensa na melhora da economia, que pensa que possa fazer parte de novo de um programa de habitação popular. Esses votos jovens, e sim, um voto muito puxado pela campanha, aquela campanha do voto aos 16 anos, e naquela campanha estava a Anitta e outros artistas. Eu acho que é muito voto puxado naquela campanha e o voto de que, olha, nós somos jovens e nós não queremos ser mais governados por um cara homofóbico, canalha, machista, cafajeste, racista. Eu acho que os jovens estão dizendo isso, viu, Edu? Os jovens estão dizendo, não queremos isso de forma alguma. Jean, você ia falar. Eu acrescentaria também a questão ambiental, né? Assim, entre a juventude, principalmente os que estão entre os, 15, 18 anos, 20 anos, a questão ambiental é uma questão premente, né? Ou seja, as mudanças climáticas decorrentes do aquecimento global, o futuro do planeta tem preocupado bastante essa faixa etária, as pessoas dessa faixa etária, porque, claro, eles herdarão o planeta. Então, o Bolsonaro fez o governo Bolsonaro é um governo antiambientalista, né? Um governo contrário à preservação dos biomas, é um governo contrário aos povos indígenas, que são os grandes guardiães da floresta. Então, esse aspecto criminoso, né, do crime ambiental do governo Bolsonaro também pesa muito, sem querer, claro, menosprezar a capacidade que o PT teve de também trazer novas figuras, entre as quais eu me incluo, para o quadro do partido, que também, digamos assim, abriu essa agenda, abriu a agenda do partido para essa nova agenda, ou colocou a antiga agenda, que é a agenda da justiça social e da igualdade, justiça social, com essa agenda das liberdades individuais. Então o PT também teve essa capacidade de reinvenção e de abertura. E o próprio Lula também, né? Eu digo que Lula é um homem de 77 anos, mas ele soube se reinventar do ponto de vista pessoal, inclusive o casamento com a Janja, que gerou uma conexão também com essa juventude. E só um ponto que é importante, e como eu sempre falei aqui, a minha intenção, né, é fazer sempre uma análise daquilo que eu acho, de como eu vejo, e nunca cair aqui naquela armadilha de partidária, disso ou daquilo. Muitas vezes a gente vai falar muito mais de um partido, porque um partido é muito mais notícia que os outros. Mas um ponto que me chamou a atenção nessa notícia também é que o Ciro tem um percentual bem acima, 50% acima, em termos de percentual, no outro é 8%, nessa é 12%. E isso mostra um viés que a campanha do Ciro teve desde o começo de atingir os jovens. E tem aquele Ciro Games, né, que é o programa que ele faz, que tinha essa pegada do jovem, a linguagem das redes, não sei o quê. Então mostra o seguinte, tem resultado, né? Essa estratégia do Ciro Gomes faz com que ele tenha um percentual de votos grande e mais um pouco ele empataria tecnicamente com o Bolsonaro, ali em segundo lugar, entre os jovens de 16 a 29 anos. Mas eu quero trazer um outro gráfico aqui, que é o seguinte, para o nosso querido professor de História, Lindener. Você também é professor de História, não é, Jean? Não, sou professor de Teoria da Comunicação. Teoria da Comunicação. Mas esse gráfico aqui, tá vendo? Com dois que eu não consigo nem começar a conversar, que sabe 100 vezes mais que eu de qualquer assunto. Mas esse outro assunto aqui é o seguinte, como que eles avaliam o governo Bolsonaro. Ruim, péssimo, regular ou ótimo, bom. Olha isso. Ótimo, bom somados, 13%. 13%. Isso é muito forte. A gente está falando... É porque as pessoas não estão acostumadas a ver, eles veem somado, regular, ruim, péssimo. A gente está falando o seguinte, que quase 9 em cada 10 brasileiros, vamos lembrar que o Somos 70% nasceu da gente dizer que 70% do Brasil achava o governo regular, ruim ou péssimo, ou seja, tinha críticas ao governo Bolsonaro. Aqui a gente está falando que é quase 90% entre os jovens. Mas não dá para ser diferente. O cara está cortando verba da cultura e educação. Tem da saúde também, de tudo. Mas eu estou falando do público jovem. Quando o cara... A educação é na veia. São os sonhos dessas pessoas. São as bolsas de pesquisa.
são as chances delas poderem visitar outro país no programa Ciência Sem Fronteira. Tudo isso está sendo cortado, que é o que essas pessoas estão vivendo. O Brasil tem a maior taxa de desemprego entre jovens do mundo. A liberdade de imprensa que o Jean está falando, a cultura foi atacada. É a turma que vive, que faz, que pulsa a cultura. Então, esse dado é impressionante. Quase 9 em cada 10 brasileiros acham o Bolsonaro regular, ruim ou péssimo. Sendo que ruim ou péssimo é muito acima de regular, professor Lindané. Lembrando aqui, inclusive, o número de jovens de 16 a 17 anos que tirou o título de eleitor cresceu 45,6%, mostrando, né, essa força de reação. Sabe o que eu queria perguntar? Primeiro que esse quadrado mágico aqui está impressionante, uma alegria poder conversar com vocês. E agora conversar aqui diretamente com o Jean Willis, que a gente conversou pelo WhatsApp esses dias. Aliás, para dar um curso no ICL, né? Vai ter, logo, quando ele terminar o doutorado, que eu sei que ele está ali, né, no desespero final. Mas enfim, meu querido, eu conversei esses tempos atrás com a Márcia Tiburi, que é sua amiga, que é essa força também da natureza, né? A estilo Jean Willis, o próprio Moreira, o próprio Chico Sá, ou o Chico Chá, né? Que o pessoal brincou aqui. Mas a minha pergunta é a seguinte: eu sou professor de história nesse Brasil que tem um grande passado pela frente, você é professor também. E a gente viveu, desde a ascensão do golpe em 2013, 2014, um clima de ditadura nas salas de aula. Eu sou testemunha ocular e até mais do que eu gostaria de colegas que foram perseguidos, de alunos que denunciaram, que fizeram listinha de comunista, ou seja, um inferno. Era um misto de anos 70 e ao mesmo tempo macartismo pós-Segunda Guerra Mundial nos Estados Unidos. E eu costumo dizer aos meus amigos e colegas que a gente vive, como professor no Brasil, um clima de uma nova ditadura. E você, como um neo-exilado da nova ditadura brasileira, vê isso assim também, pensando aí a própria conexão com a Márcia Tiburi? Olha, Lindené, eu vejo, de certa forma, eu vejo sim, né? Na verdade, Bolsonaro fez um governo, não terminou ainda, mas eu posso dizer que fez, porque eu creio que esse governo vai acabar e ele não vai ser reeleito. Um governo autoritário, com todas as características de uma ditadura, mas disfarçado por uma fachada de democracia, né? Uma democracia oca que era só de fachada. Ele aparelhou as principais instituições da República que poderiam oferecer algum tipo de controle sobre seu governo, disseminou uma cultura do ódio, uma cultura da delação, típica do macartismo, você lembrou muito bem, recuperou fantasmas anacrônicos que não fazem sentido nenhum ou não deveriam fazer sentido nenhum no século XXI, num mundo capitalista, num mundo globalizado como o nosso, que é o fantasma do comunismo, né? E, ao mesmo tempo, essa associação entre comunismo e globalismo, que é um salto epistemológico que essas figuras dão. Eles foram muito guiados, muito, digamos assim, formados, entre aspas, ou deformados, por intelectuais como Olavo de Carvalho, que também não é um tipo de novidade na história. Durante a ascensão do nazismo, do fascismo na Europa, também havia os intelectuais, os mentores intelectuais, e que se procediam da mesma forma, de forma muito parecida com a do Olavo de Carvalho. Então, sim, isso foi repercutir na ponta, justamente na ponta, porque era essa instrução dada aos alunos, e uma instrução dada por um outro meio de educação que não era o meio de educação formal. Então, o sistema de educação formal, as escolas, as universidades concorriam com o sistema informal de educação, que são as mídias sociais. Então, muitos alunos iam para a sala de aula de História, iam assistir o curso de História, mas acabavam de assistir o Brasil Paralelo, né? A mistificação do Brasil Paralelo, o revisionismo histórico desonesto do Brasil Paralelo. Negacionismo, né? Negacionismo, né? Um negacionismo brutal. Negacionismo, revisionismo, ou tinham lido aquele sujeito que escreve para a Folha de São Paulo, que também é uma fraude intelectual, que escreveu guia politicamente incorreto da América Latina. Então, o aluno ia com base nessas informações e com todo esse espírito, esse ethos produzido pelas novas tecnologias da comunicação e da informação, que é esse ethos da certeza absoluta, né? Minha opinião, eu tenho aqui a minha opinião, e chegava em sala de aula contrapondo os professores de uma maneira
não democrática de debate que a sala de aula deve estabelecer, mas nos moldes ditados, sugeridos, ensinados pelo MBL, que era o assédio ao professor, gravar o professor, expô-lo nas mídias sociais. Ou seja, foram vários professores que entraram em depressão por causa disso, que passaram a ter medo de tratar de determinados temas em sala de aula, porque o aluno poderia filmar e chegar em casa e dizer que ele estava fazendo apologia à ideologia de gênero ou outras mistificações e absurdos como esses. Eu dei aula até 2011, eu dei aula até 2010. A última universidade que eu dei aula as duas últimas foram a ESPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing, e a Universidade Veiga de Almeida, e eu já sentia algo nessas universidades que não tinha a ver com esse aspecto autoritário mais explícito, mas tinha a ver com um aspecto autoritário do neoliberalismo, que converte a educação em mercadoria e que transforma um aluno num cliente. Então já havia nessas instituições privadas um comportamento nefasto por parte do aluno de que eu sou cliente, eu estou pagando, e se ele estava pagando a universidade, ele queria ser aprovado de qualquer jeito. Então eu tive alunos sem nenhuma das habilidades e competências para estar no ensino superior, inclusive em cursos muito importantes, como o curso de Direito, alguns alunos do curso de Medicina em disciplinas eletivas, e assim eu ficava chocado com isso, como era possível que essas instituições tivessem aprovado esses alunos para fazer um curso superior, e o aluno, por sua vez, não fazia desse ato de entrar e permanecer na universidade um momento de transformação e de conhecimento. Ele queria um diploma, e esse diploma, ele tinha a ideia de que estava comprando o diploma. E com isso, vários professores sofreram assédio por causa disso, porque reprovavam alunos, e os alunos entravam com denúncias contra os professores, faziam acusações infundadas, utilizavam até acusações de assédio para dizer que o professor estava assediando, quando, na verdade, o que o aluno queria era ser aprovado, porque ele pagava pela disciplina, porque a universidade era paga, porque se ele perdesse a matéria, ele teria que pagar outra vez, e o aluno queria sair da universidade com o diploma. Se ele aprendeu alguma coisa, não importava. E aí o efeito disso, eu vi durante o processo da ascensão da extrema-direita no Brasil, quando vários advogados, né, ou bacharéis em direito utilizavam essa formação para justificar o voto em Bolsonaro, para dizer, não, eu não sou um analfabeto, eu sou formado em direito e tô votando em Bolsonaro. Lembro, inclusive, de uma sujeita que fez um uso de Michel Foucault, citou Michel Foucault, dessas citadas de orelha que ela pegou em algum lugar, essa citação. Pensadores.com.br, sei. Mais ou menos isso. E era para justificar o bandido bom é bandido morto, né? Que era um dos slogans de Bolsonaro, para justificar essa cultura punitivista. Ela citava Vigiar e Punir do Foucault, assim, da maneira mais estúpida, ou seja, ela nunca chegou perto do livro de Foucault, ela não entende o que Vigiar e Punir quer dizer, que é exatamente o contrário da máxima bandido bom é bandido morto. Mas então aí você vê que as duas coisas estão conectadas. E claro, quando o governo, quando se elege um presidente autoritário, ignorante, né? Ignorante mesmo, e ele tem um certo orgulho da ignorância dele. Um sujeito que nunca chegou perto de um livro, nunca foi a um teatro da vida, né? Nunca pisou os pés num teatro, não deve nunca ter ido a um show de música, mesmo de sertanejo, que é esse gênero musical que gosta dele, sertanejo universitário, entre aspas. Um sujeito que está longe da cultura porque quer e gosta, porque tem prazer na sua ignorância, que cultua as armas. Óbvio, quando chega um sujeito desse à presidência da República, a cultura autoritária ela se expande de maneira, sabe, como um para-brisa, quando joga uma pedra no para-brisa e aquele impacto irradia para todo o para-brisa, destruindo praticamente, viraliza, mantendo, né, ele em pé mais totalmente. É isso que aconteceu. E eu lamento pelos professores que têm que passar por isso, que têm que se submeter a esse tipo de assédio. A gente precisa de liberdade acadêmica, a gente precisa de liberdade de ensino,
A gente precisa ensinar tudo. O papel do sistema formal de educação é transmitir um conhecimento e levar, como dizia Paulo Freire, levar o aluno a produzir seu próprio conhecimento a partir de um repertório que já existe, né? Mas o aluno tem que conhecer esse repertório sem falsificações, sem mentira, sem mistificações, a verdade dos fatos. Perfeito, Jean. Olha só, só para te falar, a Juliana, minha companheira, que te adora, te manda um abraço aqui pelo WhatsApp, tá? Beijo, Ju. E eu queria, pra gente finalizar, que a gente, enfim, o papo aqui por mim, meu irmão, ia até 5 horas da tarde, né? Mas pra gente fechar aqui... Mas depois do almoço, com uma cervejinha, então. Com certeza. E aí o Chico Sá vai lembrar disso, né? Bolsonaro perdendo as eleições, a gente vai ter Suderge informa, sai Jair Bolsonaro, entra Jean Willis, você vai voltar pro Brasil se ele... Hein? E o Maracanã, de pé aplaudindo aqui. Hein, vamos ter você de volta aqui, não? Com certeza, meu querido. Lula vencendo as eleições e levando, porque ele tem que vencer e levar, e ele vai levar, apesar de todas as ameaças de golpe. O golpe tem cada vez menos apoio, eles vão gerar uma balbúrdia, isso é certo, porque ele quer algum tipo de garantia, de anistia para os crimes que ele cometeu, e ele sabe que cometeu os crimes. Os sigilos impostos têm a ver com isso, com a consciência que cometeu crimes, mas ele vai ser derrotado. Lula vencendo, eu vou voltar, porque, como eu disse outras vezes, Lula vai precisar de muitos braços para reconstruir o país da ruína que Bolsonaro deixou. Ruína moral, ruína ética, ruína econômica, ruína ambiental e ruína estética, porque também eles são muito ruins de estética. Então Lula vai precisar de muitos braços. Acho que caiu aqui. Vamos ver, vamos só ver se é uma congelada. Eu acabei de perceber que ele tem um anel de tucum também, coisa bonita. Bem, vamos ver se ele vai voltar ou não. Se ele não voltar, a gente deixa aqui, né, o nosso super agradecer. O Chico, você fica aí, viu, Chico? Você fica aí que a gente vai fazer até uma estratégia de vender sua toalha aí. Opa! Né? Mas queríamos... Olha a toalha! Aliás, quantas toalhas você vai comprar? Voltou. Então vamos lá, vamos finalizar. Pois então, eu estava falando com vocês que eu vou voltar com certeza, que o Lula vencendo, eu estarei de volta para reconstruir o país, porque o país está uma ruína moral, ética, ambiental, econômica, e o Lula vai precisar de muitos braços para reconstruir esse país. Eu serei um deles, dentro do meu papel de intelectual público. Estarei com vocês aí no ICL, em estúdio, para abraçar todos pessoalmente. Dar um abraço no Chico Sá, assim, demorado, que eu tenho muita vontade de dar esse abraço há muito tempo. E reencontrar o país que a gente quer, o país que a gente gosta. Maravilha, Jean. Muito obrigado e até breve.